Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, e o verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Nesta noite nós queremos meditar com os irmãos a respeito da bênção de Deus ao trabalhador e também ao semeador. Até porque um é consequência do outro. Aquele que trabalha, ele tem fruto. Aquele que tem fruto tem semente. Quem tem semente, planta. Aquele que planta vai colher. Tudo isso está relacionado a um processo. Tudo isso está relacionado àquilo que eu digo que é bênção de Deus. Uma bênção de Deus que Deus colocou ao homem, que Deus propiciou ao homem. Há alguns que dizem que trabalho é maldição. É maldição, de maneira alguma. Trabalho é bênção de Deus. Há alguns que chegam a dizer que o culpado da gente ter que trabalhar é Adão, né? Eu já vi gente dizendo: quando eu chegar no céu, se Adão estiver lá, né? Quando eu chegar no céu, se eu encontrar Adão, se é que ele foi para lá, eu vou ter uma conversa muito séria com Adão, porque é por causa dele que a gente tem que trabalhar. Na verdade não é isso que a Bíblia afirma, não é isso. Não é isso que a Bíblia fala. Nós queremos entender a palavra de Deus. Aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, ele acabou de curar um paralítico no tanque de Betesda. A cura de Jesus àquele homem vai escandalizar os fariseus, os judeus, os religiosos daquela época, porque era dia de sábado. Para eles era preferível deixar alguém morrer do que estender as mãos para quem quer que fosse no dia de sábado. Então Jesus vai ser criticado ao curar aquele homem no sábado. Os fariseus eram uma espécie de pessoas completamente regidos por aquilo que eles compreendiam ser a lei, por aquilo que eles compreendiam ser a vontade de Deus, os conceitos deles. Mas como Jesus disse, em nome de sua religiosidade, eles abriam mão daquilo que é muito mais importante, daquilo que é fundamental, que é o amor de Deus. Essa foi, eu diria, a maior implicância de Jesus com os fariseus. O problema não era o cumprimento da lei, não era querer cumprir a lei, mas era esquecer do amor, era esquecer da essência e do propósito de Deus, do verdadeiro amor. Quando Jesus cura aquele homem, aqueles homens vão começar a murmurar, porque Jesus, para eles, não poderia ter curado aquele homem no sábado. E Deus então vai dizer: gente, vocês não entenderam a vontade de Deus, não entenderam os propósitos de Deus. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O meu Pai trabalha e eu sigo o exemplo do meu Pai, também trabalho. O que eu quero falar com isso? Eu gostaria de entender dentro da palavra de Deus, juntamente com os meus irmãos, que trabalho é uma bênção de Deus para nós, que trabalho é um meio de Deus para nos abençoar. Jesus está dizendo: meu Pai trabalha, eu também trabalho. Assim como Ele trabalha, eu também sigo o mesmo exemplo e dou o exemplo do trabalho. E notemos que esta sempre foi a finalidade de Deus quando Ele criou o homem. No livro de Gênesis capítulo 1, nós vemos no verso 26, Deus criando o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E quando nós lemos no livro de Gênesis falando da semelhança de Deus, nós entendemos que este homem, ele tem atributos semelhantes a de Deus. Ele tem atributos morais semelhantes ao de Deus, tem atributos relacionais semelhantes aos atributos de Deus. Então um Deus que trabalha vai fazer um homem que trabalha. É isso que Jesus disse em João 5: o meu Pai trabalha, eu também trabalho. Um Deus que trabalha vai fazer um homem também que trabalha. É isso que nós lemos no livro de Gênesis capítulo 1. E logo no versículo 28 do capítulo 1, quando Deus tinha acabado de criar o homem, nós já vemos Deus abençoando o homem, e junto com a bênção de Deus também vem o trabalho. Presta atenção, junto com a bênção de Deus também vem o trabalho, porque o trabalho é o meio ao qual Deus abençoou seus filhos. Do livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 28, nos diz da seguinte maneira: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
Preste atenção, Deus está abençoando aquele homem que ele acabou de criar. E Deus está dizendo: a minha bênção estará sobre você à medida que você trabalhar. Eu estou entregando a terra nas suas mãos. Essa terra é sua. Deus está dizendo para Adão: você terá o direito de plantar nessa terra e de colher nessa terra. Você vai dominar sobre os animais. Essa vai ser a minha bênção sobre você. Eu te coloco como responsável, como líder de toda a criação, de maneira que você pode frutificar, de maneira que você vai dominar, e através disso a minha bênção estará sobre você. O trabalho na nossa vida sempre foi colocado por Deus como meio de bênção de Deus, e é importante nós compreendermos e tomarmos posse dessa bênção de Deus para a nossa vida. Alguém disse uma frase, inclusive não é versículo bíblico, mas é muito verdadeira, e eu aprendi isso já faz muito tempo. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, porque na vida prática e até na palavra de Deus, o que nós aprendemos com Jesus é que quando nós almejamos, quando nós desejamos, nós precisamos trabalhar para isso. Deus abençoará o nosso trabalho, Deus abençoará o nosso esforço, Deus será conosco à medida que nós empreendemos o nosso empenho no nosso trabalho. É isso que Deus estava dizendo para Adão: a terra agora é sua, você vai plantar e eu vou dar a colheita, você vai plantar e eu vou derramar a chuva, você vai plantar e eu vou cuidar para que essa semente tenha crescimento. A terra é sua, você planta e eu abençoo aquilo que você faz. Essa é a bênção de Deus sobre nós. A certeza que o nosso trabalho não será um trabalho vão, mas teremos a bênção de Deus sobre nós. Livro de Provérbios nos fala sobre trabalho. Provérbios 14, versículo 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. O que o texto de Provérbios está falando para a gente? A bênção está sobre aqueles que trabalham, aqueles que se esforçam. Somente desejar alguma coisa não quer dizer que isso vai acontecer, porque tem tantas pessoas com tanta boa vontade, porque tem tantas pessoas com tantos projetos. Isso não é o suficiente. Isso é o que Deus de Provérbios está nos dizendo. Somente querer o bem, somente esperar ver o bem, isso não automaticamente nos trará o bem. Somente projetar e esperar, isso não quer dizer que alguma coisa de bem ou alguma coisa de boa vai nos acontecer. O que nós entendemos é que quando há trabalho há proveito, quando há esforço há proveito. E trazendo o nosso contexto espiritual, porque todo o contexto que nós temos aqui é um contexto espiritual, o que nós entendemos claramente é que quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, tudo que fazemos acompanha a bênção de Deus. Todo o esforço que nós empreendemos, a bênção de Deus vai conosco. Onde colocamos as mãos, Deus vai conosco e abençoa. Não foi isso que aconteceu com José? O lugar onde José estava era um lugar propício para se dar bem? Egito é lugar para a gente se dar bem? Alguém que foi vendido pelos seus irmãos, entra lá como escravo, está dentro de um contexto bom para ser abençoado? Todo mundo vai pensar que não. A gente pode pensar que não, mas presta atenção, a Bíblia nos fala que onde José colocava as mãos, Deus abençoava. José poderia cruzar os braços e dizer: não vou fazer nada aqui no Egito. Egito não é lugar de eu me esforçar, Egito não é lugar de eu sonhar, Egito não é lugar de eu querer mudar alguma coisa na minha vida. Presta atenção, não importa o contexto, importa a bênção que está sobre a sua vida. É isso que nós temos que entender. A gente para muito para olhar as coisas que estão à nossa volta. E será que o vento hoje está favorável? A Bíblia fala: aquele que olha para o vento nunca semeará. Puxa, será que a maré está ao meu favor hoje? Puxa, será que vai dar certo? Não é isso que nós temos que considerar. De antemão nós temos que entender que há uma promessa, há uma bênção de Deus sobre nós. Nós estamos debaixo desta bênção, e o que nós precisamos é acreditar nesta bênção e fazer a nossa parte, porque a parte de Deus Ele sempre vai fazer. A parte impossível pertence a Deus. A gente não faz o que é impossível, mas Deus pode fazer por nós. Então não espere situação favorável ou contexto propício para você acreditar que as coisas podem mudar, que as coisas podem melhorar. A nossa parte é se esforçar. Isso nos fala de trabalho, esforço. Deus vai aparecer para Josué. Josué está desanimado.
Josué está preocupado, agora eu vou ter que guiar Israel. Moisés era muito melhor do que eu. Esse era o pensamento de Josué. Como é que eu vou cuidar deste povo? Moisés já teve muito problema com esse povo, agora como é que eu vou cuidar deste povo? Deus está dizendo para Josué, então somente esforça. O que é isso? Trabalhe. Deus vai dizer para Josué, esforça-te, põe a tua mão na massa, pode fazer a sua parte, Josué, porque fui eu que coloquei você nessa posição, fui eu que coloquei você nesse lugar, Josué, e à medida que você se esforçar, eu vou ser com você, eu vou te abençoar. Entenda, não é o lugar que tem que ser certo, é nós que temos que estar debaixo da bênção certa, e a bênção é a bênção de Deus sobre nós, é a nossa fé que tem que estar no lugar certo, é a nossa confiança que tem que estar no lugar certo. Josué não acredita que vai dar certo, Josué não se sente preparado para fazer alguma coisa e dar certo, Josué não se sente, vamos dizer na nossa linguagem de hoje, competente para fazer alguma coisa. Mas a bênção de Deus está sobre Josué. E o que Deus pede para ele é só uma coisa: Josué, se você está guardando a minha palavra no seu coração, então agora é só você se esforçar. Você faz a sua parte, Josué. Você faz a sua, porque à medida que você já pegou a minha palavra e guardou no seu coração, aí você se esforça para fazer qualquer coisa. Fica tranquilo, Deus falava para Josué: os teus inimigos não te resistirão. Faz a sua parte, se esforce, trabalhe, empreenda, acredite, porque a bênção de Deus é o que faz a diferença sobre a nossa vida. Não espere contexto favorável, não é isso que nós precisamos, não. A bênção de Deus estará conosco à medida que nós confiamos, à medida que nós esperamos no Senhor. Livro de Gênesis 8:22 vai falar para nós da seguinte maneira: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Deus está dizendo: enquanto existir a terra, vai ter trabalho e vai ter semeadura. É um ciclo contínuo. E ao mesmo tempo Deus diz também: haverá condições propícias ou impropícias para o crescimento. Haverá frio, haverá calor, haverá momento de cega, haverá momento que não será momento de cega, haverá dia, haverá noite, enquanto houver a terra. Somente depende de nós entendermos este princípio da palavra de Deus, que a bênção acompanha. É uma bênção que procede, é uma bênção que continua, é uma bênção real, é uma bênção clara na palavra de Deus. Aqueles que entenderem que já estão debaixo desta bênção receberão certamente a recompensa, receberão certamente o resultado. Aquele que semear, este vai colher. Aquele que semear vai ver o resultado da sua semente. Nós temos dificuldade de entender sobre semeadura. Nós temos dificuldade de compreender sobre semeadura. Quando Deus coloca um homem, diz que o homem tinha que multiplicar, frutificar, fazer a terra frutificar. Deus está dizendo: homem, você vai trabalhar, você vai plantar, você vai colher. Aquilo que você colher, você também vai plantar de novo, para continuar crescendo. É simples. Deus está dizendo: eu vou te abençoando, eu vou te abençoando, e você vai semeando, eu vou te abençoando, e você vai semeando, e mais vai nascendo no seu canteiro, você vai plantando, mais eu vou recompensando. É a lei da semeadura. A gente planta 1, colhe 10, planta 1, colhe 20. É a lei da semeadura. O problema é que às vezes nós recolhemos todo o fruto e dizemos: não vou plantar não, porque não dá para plantar não. A gente olha para o frio: não, está muito frio. Presta atenção, Deus está dizendo: tem frio, tem calor. E você sabe que nem sempre dá para plantar, nem sempre. Dependendo da semente, dá para plantar no frio. Tem semente que não dá, tem semente que dá no calor, tem semente que não dá. Tem fruto que dá lá na minha terra, no Paraná, e que aqui no Ceará não tem nem jeito de plantar, que não vai dar. Mas tem coisa que dá certo aqui no Ceará e que nunca vai dar certo no Paraná. Mas Deus está dizendo: comigo é diferente. Simplesmente existe a lei da semeadura. Aquele que plantar vai colher, ainda que exista frio, ainda que exista calor, porque as condições para que haja o crescimento não estão estabelecidas nos fatores externos. Não, nós vamos entender onde é que está esse segredo. Qual que é o segredo da semeadura que vai dar resultado? Salmo 1 vai falar tudinho isso para nós.
o segredo da semeadura que vai ter resultado, daquele que vai trabalhar, daquele que vai colher o fruto, que vai semear parte do seu fruto e vai ver a colheita. Salmo de número 1, versículo 1 nos fala quem é essa pessoa que vai sempre plantar e vai sempre colher e vai plantar, vai colher e vai plantar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está falando de uma bênção contínua. Não somente você plantará, mas será uma árvore plantada, ou seja, constantemente os frutos acontecerão na sua vida. Dentro das condições do Salmo 1, aqueles que têm prazer em Deus, aqueles que têm prazer na palavra de Deus. Eu sei que se você vem hoje aqui, é porque você ama a palavra de Deus, porque você ama ouvir a voz de Deus. Então você está enquadrado dentro do Salmo 1, então você teme a Deus, então você guarda a palavra de Deus. Então pode ficar tranquilo, você é uma árvore que foi plantada junto a ribeiros. Você é um semeador, você é uma árvore frutífera. O resultado acontecerá. Tudo quanto fizer prosperará. Mas tem que fazer para ser próspero. Preste atenção. A gente ainda termina no ato de trabalhar. Tudo quanto fizer prosperará. Então tudo que trabalhar, tudo que empreender esforços, trabalhará. Tudo que a gente colocar a nossa força terá a bênção de Deus. Deus abençoará o fruto do seu trabalho. Você vai ver o resultado. Pastor, eu já fiz tanto até hoje, não vi resultado. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai ter resultado. Hoje você aprendeu a receita. Você está plantando e colocando a sua fé no lugar correto. A tua semente é uma semente que terá resultado. Você está entendendo hoje a instrução da palavra de Deus, e que esta bênção é contínua. Aqueles que trabalham, colhem e plantam. Trabalham, colhem e plantam. Empreende os seus esforços, faz a sua parte e deixa Deus fazer a parte dele. A parte de Deus é uma coisa que a gente não tem que se incomodar. A parte de dar o crescimento, isso pertence somente a Deus. Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Você faz a sua parte, você planta, você trabalha, e pode deixar que Deus se encarregará da parte dele. É Ele quem manda a chuva, é Ele que cuida do tempo, é Ele que faz a semente germinar. Plante e espere, porque a recompensa de Deus virá sobre aqueles que estão com seu coração firmado na palavra de Deus, daqueles que confiam no Senhor acima de tudo e acima de qualquer coisa. Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus. A bênção de Deus te acompanhará. Você é um trabalhador, você é um semeador. A gente empreende o nosso trabalho, colhe os frutos e plantamos e colhemos novamente. A bênção de Deus está sobre os trabalhadores, sobre os semeadores. Deus nos dá saúde, nos dá força, podemos trabalhar, podemos semear. Deus permite que o fruto cresça e nós colhemos o resultado. Do resultado daquilo que Deus nos abençoa, nós também plantamos novamente para que continue crescendo. E assim a bênção de Deus continua sobre a nossa vida. Assim a prosperidade de Deus continua em nossa vida. Quando falamos em tudo prosperar, que Salmo nos fala, não quer dizer assim, de repente ficou um milionário, de repente do dia para a noite, né? Não tinha nada, agora não é bem desse jeito não que a Bíblia fala. Tudo que fizer, coloque a tua mão e Deus vai ser contigo. Empreenda e Deus vai ser contigo. Prepare e Deus vai ser contigo. Estude, Deus vai ser contigo. Faz a sua parte, Deus vai ser contigo. Tudo quanto fizer prosperará. Essa certeza que nós temos de confiar em Deus. Porque não é todo mundo que faz e é próspero, não. Tem gente que faz e não sai do lugar.
Tem gente que faz e patina no seco e não tem resultado nenhum. Mas aqueles que confiam no Senhor terão resultados. A partir de hoje, se você não tinha resultado, em nome de Jesus Cristo, toma posse desta palavra. A prosperidade de Deus estará sobre aqueles que semeiam com confiança. A palavra de Deus estará sobre aqueles que esperam, não naquilo que Ele é capaz de fazer, mas naquilo que Deus pode fazer. Pronto, Senhor, eu já semeei, eu trabalhei, eu fiz a minha parte, eu plantei, Senhor, dentro dos meus esforços. Agora a semente, o resultado é com o Senhor. Agora o que vai acontecer daqui para frente é com o Senhor. Deixe Deus regar a sua semente, deixe Deus cuidar da sua semente. Não dá para plantar e depois querer tirar de novo. Ai, será que vai crescer a semente? Ai, será que vai dar certo a semente? Eu vou ter que pegar minha semente de novo. Não, deixe a tua semente na mão de Deus. Deixe a tua semente na mão de Deus. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Você é um semeador e a tua semente vai ter que dar resultado em nome de Jesus. Você é um semeador, você é um trabalhador. O que você faz vai ter que dar um resultado. Você está na presença de Deus aqui nesta noite. Você já ouviu a palavra de Deus. Pastor, mas até hoje não deu certo. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Pastor, tanto que eu já tentei, tanto que eu já fiz. Você vai tomar posse desta palavra hoje, e você vai tentar de novo. Vai mais uma vez, tenta mais uma vez. Deus está falando: eu serei contigo, eu te abençoarei. Pode colocar as tuas mãos, que antes que você coloque as suas mãos, eu colocarei as minhas. Se você hoje pode entender a minha palavra, diz o Senhor para o seu coração. Se você hoje pode entender aquilo que eu espero de ti, aquilo que eu espero do seu coração, então você pode plantar, então você pode empreender, então você pode trabalhar. Eu serei contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora neste momento, Senhor, em favor de todos os trabalhadores, meu Deus.